Olá pessoal, meu nome é Laís Angriele da Silva, eu estudo na instituição IFSMG, mais conhecido como IFET de Barbacena, e eu estou cursando Ciências Biológicas. Ciências Biológicas temos a matéria chamada História das Ciências Naturais, lecionado pelo professor Magela, e foi pedido para nós, nessa disciplina, que fizéssemos um trabalho sobre um naturalista que visitou o Brasil no século XVIII e XIX. Então, eu lá escolhi um naturalista muito importante na minha concepção, chamado Charles Darwin. Ele visitou o Brasil em 1809 e ele é naturalista da Inglaterra, ele nasceu na Inglaterra. Ele resolveu estudar teologia e medicina, mas não cursou nenhum dos dois cursos, não terminou, porque para ele a natureza era a sua maior paixão. Ele amava a natureza e não decidiu cursar nenhum curso nessa área. Em 1831, ele saiu um navio chamado HMS Beagle para uma viagem que durou quase 5 anos, explorando diversos lugares do mundo. Após muitos anos de estudo, Darwin, em 1859, publicou sua primeira obra, A Origem das Espécies. Essa é a que a gente mais conhece, né? É nessa obra que ele apresentou oficialmente a teoria da evolução por seleção natural. Ele faleceu no dia 19 de abril de 1882 e foi sepultado na abadia de Westminster, um dos lugares mais importantes da Inglaterra, onde estão enterradas grandes personalidades. A principal contribuição de Charles Darwin para a ciência foi a teoria da evolução por seleção natural, né? Que a gente conhece bastante, a gente estuda na escola, agora na faculdade. De forma bem simples, ela funciona assim. Primeiro, existe sempre uma variação entre os indivíduos de uma mesma espécie. Cada ser vivo é um pouco diferente do outro. Depois, acontece o que chamamos de luta pela sobrevivência, onde os recursos são limitados e nem todos conseguem sobreviver. Nesse processo, os indivíduos mais adaptados ao meio ambiente têm mais chance de sobreviver e se reproduzir, passando por diversas características para os seus descendentes. Ao longo do tempo, esse acúmulo de mudanças e adaptações pode gerar um surgimento de novas espécies. É assim que a vida na Terra se transforma constantemente. Então sabemos que essa teoria dele, assim, na época era uma teoria, hoje a gente sabe que é bem verdade, né? Que significa que o quê? Conforme um indivíduo, ele precisa de uma necessidade, assim, ele tem uma necessidade. Eu vou citar aqui o exemplo de uma girafa. Acredito que antigamente as girafas, algumas delas tinham um pescoço menor. E isso dificulta, né? Dificulta para a alimentação, porque elas têm um pescoço muito fino, assim, e deveria ser maior para que elas conseguissem se alimentar nas árvores. Logo, o que acontece? Como essas girafas, né, na teoria, não conseguiam se alimentar, elas acabavam morrendo. Então, aquelas que começaram a ter o pescoço maior e maior e maior, foram sobrevivendo. Sabemos também que isso é interessante, de uma certa forma, porque se não tivesse essa questão, a gente teria vários animaizinhos frágeis, assim, na natureza mesmo. Porque é por isso que, assim, eu acredito, né? Quando um animal, ele nasce frágil, a mãe mata na natureza, porque ela sabe que ele não vai conseguir sobreviver na natureza, entende? E além do Darwin ser um grande, assim, cientista, ele também deixou algumas reflexões muito profundas, sabe? Eu vou mostrar aqui algumas frases, alguns dos seus pensamentos críticos, que ele deixou sobre a sua visão sobre a vida e sobre a humanidade e a natureza. A primeira, a história da ciência é a história da luta da inteligência contra a superstição. A segunda, na longa história da humanidade, aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar foram os que prevaleceram. A terceira, a ignorância gera mais confiança do que o conhecimento. Quarta, por todas as criaturas vivas, é o mais nobre atributo do ser humano. Quinta, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Sexta, aquele que ousa desperdiçar uma obra de vida não descobriu o valor da vida. Sétimo, não podemos ter uma alta esperança de que a filosofia da ignorância ceda, pois um ignorante muitas vezes é o maior confiante, que é o sábio. Oitava e a penúltima, as espécies que sobrevivem não são as mais fortes nem as mais inteligentes, mas aquelas mais responsivas às mudanças. E por último, a natureza não dá saltos.
que por fim é uma reflexão direta sobre como funciona a evolução. A natureza não dá saltos, é períodos, é muito tempo, assim, hoje, a gente como humano, né, a gente sabe que leva muito tempo pra a gente estar aqui como a gente está. Teve várias mudanças que precisaram serem feitas da evolução natural mesmo, né? Pra gente estar aqui, tipo, os mais fortes sobrevivem. A gente sabe que isso começa ainda nos espermatozoides, assim, diria, porque o mais rápido, o mais veloz, consegue, né, estar entrando no útero para fazer a fecundação. Então, é necessário essa evolução, porque sem ela a gente teria uma superlotação de vários animais da mesma espécie. É para isso que serve, né, a seleção natural, para realmente tirar os mais fortes. E nem sempre esses mais fortes conseguem ainda sobreviver na natureza. Ainda mais quando tem uma intervenção assim do ser humano, né? Quando o ser humano pega para tirar um animal da natureza, tipo um passarinho, por exemplo. Um passarinho, um, vou falar um exemplo também de um animal que não pode, né? Um macaco, por exemplo. Quando você tira um passarinho ou um macaco da natureza, que é o local deles sobreviver, deles caçarem, deles terem a oportunidade de se virarem sozinhos, e o humano pega e dá as condições ideais que eles teriam que procurar, mas eles dão uma condição ideal para que esse animal ele já tenha tudo pronto, assim, só comer, só beber água, ele não tem que procurar, deixa ele frágil na natureza, porque na natureza todo mundo tem que procurar. E quando você solta esse animal lá, ele não sabe caçar. Por quê? Porque ele fala assim, cara, mas peraí, eu ganhava na mão, cadê aqui na natureza? Na natureza não, na natureza você tem que procurar, você tem que caçar e você tem que conquistar também, porque tem muita disputa também de território, de alimento, essas coisas assim. E além de sua teoria, Darwin deixou publicada uma obra que é muito conhecida, A Origem das Espécies, como foi falado antes, mas também deixou em 1831 uma obra chamada A Decência do Homem. A Decência do Homem, onde mostra que o ser humano também faz parte desse processo evolutivo e tem uma ancestral em comum com outros seres vivos, que foi o que eu acabei dizendo antes, né? O ser humano também faz parte desse processo evolutivo. O ser humano, e eu acredito que tudo, né? Tudo faz parte desse processo evolutivo, até mesmo as plantas, porque as mais fortes germinam e crescem. As que não estão aptas para o ambiente, elas morrem antes mesmo de nascerem, né? Então, em 1872, Darwin lançou a expressão das emoções no homem e nos animais, uma obra onde ele analisa as emoções, como as emoções são expressas, tanto nos seres humanos quanto nos animais, mostrando que muitos comportamentos vêm da evolução. Um exemplo assim, da evolução, não sei exatamente se é considerado, seria a genética. Por que acontece? A genética ela diz muito sobre nós todos. O que acontece? A minha mãe, ela tem certos comportamentos que foram herdados da minha avó, que foram herdados da minha bisavó, da minha tataravó, e eu peguei esses comportamentos. Logo, alguns desses comportamentos, pra mim, não servem e eu excluí, mas alguns servem. E provavelmente o meu filho vai pegar alguns desses meus comportamentos, que foi passado, ó, de gerações e gerações. Isso também faz parte de uma evolução de ideais de pensamentos, de ideais de certezas e incertezas. Então, eu acho que é isso que ele quis passar nessa obra. Essas obras foram fundamentais para a ciência e ajudaram a transformar a maneira como a humanidade entende a si mesma e sobre o mundo ao seu redor. Eu acredito que se Darwin ele não tivesse falado isso naquela época, porque tem muito tempo, se você for levar em consideração que antigamente as pessoas não tinham tanto recursos como nós temos hoje, ele descobriu uma coisa muito importante. Alguém teria descoberto no lugar dele, mas isso teria demorado. Eu acredito que teria demorado, porque se a gente for observar, é algo tão natural que a gente não consegue. Eu, por exemplo, falo por mim, eu jamais notaria que um animal fraco, ele morre porque ele é fraco. Ele só morre porque ele é fraco. E pra mim isso não tem sentido, assim, se eu não soubesse o que Darwin disse, que pra mim ele tá super correto. A teoria da evolução por seleção natural foi desenvolvida por Darwin e causou um impacto gigante na ciência, porque todo mundo falou assim,
Cara, esse cara é muito louco, porque ele tá falando uma coisa que faz muito sentido, ao mesmo tempo não faz sentido nenhum. É 880. Então todo mundo fala assim, cara, ou ele tá muito certo ou ele tá muito errado. E ele comprovou que ele tava certo. Hoje a gente sabe que ele tá certo. Ele derrubou a ideia antiga que as espécies são fixas e imutáveis. Nasceu, tá aqui, não vai mudar. Lógico que não. A gente sabe que tem vários tipos de cães, a gente sabe que tem vários tipos de gatos, de lobos, tem várias raças de galinhas. Tem várias. E se essa ideia deles fosse fixa, a gente teria só um tipo de cada um, né? O primeiro ancestral. E não é verdade. A partir da sua teoria, surgiu um novo estudo na área da ciência chamado de biologia evolutiva, que estudou como as espécies mudam ao longo do tempo. O impacto foi tão grande assim na biologia que influenciou diversas outras matérias, como a sociologia, a psicologia, a medicina, a genética e tal. Sem dúvidas, a teoria de Darwin não mudou só a ciência, claro, mas também a visão que temos sobre a vida e sobre nós mesmos. Durante a famosa viagem no navio HMS Bigley, que durou de 1831 a 1836, 5 anos, Charles visitou vários lugares importantes, incluindo o Brasil em 1832, desculpa. Ele visitou a América do Sul, a Ilhas Galápagos, a Austrália e outros locais. Durante essa viagem, aí observou diversos animais, fósseis e plantas, notando diferenças e variações entre espécies de outras regiões. Essas observações foram essenciais para que ele começasse a desenvolver suas ideias sobre adaptações e evoluções de espécies. No Brasil, passou por cidades como Salvador, Bahia, em fevereiro, e depois esteve no Rio de Janeiro entre abril e julho, naquele ano. Além disso, ele também fez várias passagens pela costa brasileira, aproveitando para estudar e a diversidade do nosso país. Essas experiências no Brasil foram fundamentais para que Darwin percebesse a enorme riqueza da fauna, da flora e dos ecossistemas tropicais, que influenciaram suas ideias sobre evolução. Durante a sua passagem no Brasil, Charles ficou verdadeiramente maravilhado com a natureza exuberante do Brasil. A gente também fica, né, cara? O Brasil é muito lindo, muito belo. Meu sonho é visitar tudo do Brasil. Ele escreveu como. Só um minutinho. Ele escreveu como a floresta brasileira é linda, tipo assim, um paraíso na Terra. Ele ficou chocado, realmente. A Amazônia é linda. Encantado pela diversidade de plantas e animais que encontrou. Ficou tão impressionado com a natureza que escreveu um relato muito marcante que ele disse: a elegância das gramíneas, a exuberância das árvores, a magnificência dos arbustos floridos, as trepadeiras subindo aos troncos e os parasitas pendurados como cortinas vivas formam uma cena que não é possível imaginar em outras partes do mundo. Não é à toa, né, que a Amazônia ela é muito cobiçada, assim, por outros países, né? Porque ela também é muito bela, mas ela traz muita riqueza. Então, as pessoas, elas perdem um pouco a noção, né? Elas querem o capitalismo em tudo. E tem coisas que não precisam. Então, é o seguinte. No entanto, Darwin ficou bastante revoltado com a realidade da escravidão, que era bem ainda. Ai, que triste, né? Ela era bem presenciada ainda no Brasil, que para ele foi uma prática que deixou uma má impressão muito negativa sobre o Brasil. E o Brasil foi um dos últimos, né, a abolir a escravidão. A vida de Charles Darwin no Brasil foi muito importante para o desenvolvimento das suas ideias. Ao observar a diversidade biológica do país, ele fortaleceu sua percepção sobre a vida como varia e se adapta a diferentes ambientes. Essas observações foram feitas durante sua passagem pelo Brasil, contribuíram diretamente para a criação da teoria da evolução por seleção natural. De fato, o Brasil foi um dos lugares mais importantes que Darwin visitou durante a viagem no seu navio, deixando uma marca profunda em seu pensamento científico. O legado de Charles Darwin é enorme, é duradouro. Eu acredito que, assim, muito difícil vai ser esquecido, porque o cara, ele deixou um legado incrível. Tipo assim, um legado incrível, porque ele descobriu algo muito importante. Para mim, ele é um dos melhores cientistas. Não é à toa que eu escolhi ele como meu tema. Ele transformou completamente a vida que a gente tem, a nossa forma de ver essa vida, a nossa forma de ver as ciências também, porque a ciência ela é linda, assim. Eu, particularmente, não posso estar falando porque eu sou bem doida com a ciência, porque eu acho ela muito linda, tipo assim. Ela diz muito. Eu não desacredito na parte
da fé, essas questões. Mas eu acho que a ciência, ela tira qualquer tipo de dúvida que um ser humano pode ter. Claro que tem várias questões que ainda não foram descobertas, tem várias questões que ainda estão descobrindo que nem sabiam que existiam, mas ela deixou meio caminho andado. Sério mesmo, muito, muito legal. É... Darwin mostrou que a vida na Terra não é fixa, mas está em constante evolução, sempre mudando e se adaptando. Sempre tem alguém aparecendo aí novo, né? É muita espécie. Seu trabalho se tornou a base da biologia moderna e é fundamental para entendermos a biodiversidade que existe no nosso planeta. Por isso, até hoje, Darwin é considerado um dos cientistas mais importantes da história. E para finalizar, podemos dizer que Charles Darwin não foi apenas um cientista, mas um verdadeiro revolucionário do pensamento. Sua coragem de questionar ideias antigas e observar o mundo com atenção transformou para sempre o modo como entendemos a vida e a natureza. O legado de Darwin não pode ser esquecido, porque ele nos lembra da importância da curiosidade, da observação e da busca constante pelo conhecimento. Então, o que acontece? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu ainda tô me acostumando com essa ideia de apresentar meu rostinho aqui, mas assim, eu acho que como eu, né, cursando uma licenciatura em ciências biológicas, eu vou ter que aprender uma hora ou outra. Eu tenho bastante dificuldade na parte tecnológica, porque eu sou muito ansiosa, então eu fiz os slides anteriormente. E depois eu descobri que tinha como fazer no Canva os dois ao mesmo tempo, mas eu também tive bastante dificuldade no Canva. A câmera do meu computador não é muito boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu vídeo rolando e no finalzinho eu coloco os slides da onde eu tirei tais informações. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Beijão, tchau, tchau. Muito obrigada pela atenção.